precisa considerar e o que abordar com o nosso atleta nesse primeiro momento do treinamento, nesse primeiro momento aonde a gente chama de período de base do treinamento do atleta. Bom, primeiro, como foi esse período off-season, né? Quanto tempo foi? Ele ficou 15 dias, uma semana, 10 dias? Se ele teve ganho de peso, né? Como é que foi em relação ao peso, em relação a antes, né? Comparando antes, se é um atleta que tem uma maior dificuldade de se manter numa composição corporal que ele acredita ser ideal para ele, e se ele tem muitas alterações, se ele teve muito ganho de peso ou não, ou se teve a perda de peso, também ao contrário pode acontecer, e a gente sabe, no consultório a gente vê que acontece muito isso, o atleta que desfoca da alimentação acaba perdendo muito peso, acaba perdendo muita massa magra. Então a gente precisa entender aonde que esse atleta estava, como é que era em relação à composição corporal e aonde ele está nesse momento, para a gente entender também da onde a gente vai partir. Outro ponto, se ele se manteve treinando, né? Se é aquele atleta que vinha com volume de treinamento, aqui a gente tem um dos atletas que eu acompanhei, o Pedro, que ele vinha com volume de treinamento para uma prova que a gente teve no começo de dezembro, onde foi uma prova de distâncias de Ironman, mas uma prova muito mais difícil de exigência metabólica. E depois disso, ele parou de treinar ou ele se manteve treinando com menos volume, menos intensidade, mas manteve a rotina diária de treino, né? Ou se é aquele atleta que realmente parou, não fez nada, resolveu descansar com a família, comer, beber. Então a gente precisa entender também como foi esse off-season, o quanto isso repercutiu metabolicamente no organismo dele.